Velhice. Que idade tinha mesmo? Tornara-se velha demais para ter qualquer idade. Decompunha-se. A tragédia estava nesse decompor-se. Os contornos arredondados, suaves, haviam se transformado em linhas angulosas, endurecidas. A tristeza tatuada nos vincos que lhe circundavam os lábios. A vida banalizara sua história. O mundo que ela sonhara ruíra na aridez do cotidiano. Por que não lhe era permitido, no acordar, descobrir-se espírito? Ao contrário, era condenada a acompanhar passo a passo a deterioração dos sentidos, a limitação de seus órgãos. Eram impostos a compaixão e os favores alheios. Deslocado o centro de sua vida para o outro, dependia do outro para identificar-se. Nem mesmo o mergulho dentro de si mesma, isolando-se, nada percebendo da realidade, lhe fora concedido. A lucidez com que constatava a degeneração de seu corpo trazia-lhe a pena maior. Lembrava-se de quando criança, contaram-lhe uma história em que o lápis, dado para alguém escrever, era ao mesmo tempo lápis e borracha numa só ponta. Enquanto o grafite escrevia, a borracha apagava. Nunca entenderam o porquê daquela história. Parecia-lhe então uma inutilidade. Metáfora cruel, a história lhe voltava agora. Nela as coisas se apagavam tão logo aconteciam. Sobrava-lhe apenas a impressão funda do acontecimento. Mas qual acontecimento? A tentativa de organizar os pensamentos esbarrava num muro informe e desmaterializado onde tudo desaparecia. Sabia que havia um pensamento a dar continuidade, mas até mesmo esse pensamento se desvanecera. Em seu lugar, a angústia, a impotência. A percepção dando lugar ao nada, ao medo. O vazio se densificava então, engolia as percepções, a vontade. A memória ia-lhe aos poucos escapando. A forma como isso se dava causava-lhe surpresa e dor. Supusera em seus anos de juventude que o apagar-se das lembranças fosse preenchido por uma paisagem sem acidentes, campina aberta, sem vales ou montanhas. Achara sempre que a ausência de memória se fizesse acompanhar também por uma ausência de percepção, por um nivelamento de emoções, capazes ambos de compensar o indivíduo com um sentimento de paz duradoura, de acomodação sem dor. A realidade que descobrira era bem outra. As lembranças fugiam depois de acenderem um clarão. No instante em que ia tomá-las, afastavam-se, apagando o traçado que pouco antes haviam apontado. Era como se corresse no encalço de um objeto que alguém maldosamente lhe roubasse. Rastilho de pólvora que se apaga com a chama. Líquido sorvido pela terra sedenta. Brilho que se dilui sem deixar sinal. Ficava, no entanto, a sensação de perda, de frustração, a certeza de que tivera lembrança a seu alcance, mas não lograr apreendê-la. O desaparecimento era tão completo que não poderia sequer referir a coisa de que tivera pressentimentos. Restava apenas o vazio e a ansiedade, a dor, o espaço aberto pela possibilidade que se fechava em negação da vida. Vida que a recusava, que a expulsava, lançando-a num turbilhão de sensações e emoções que ninguém podia ou queria compreender. Rejeitava a piedade com que muitos a tratavam. A piedade suprime a dignidade do destinatário. Preferia a indiferença. Adelgaçavam-se as relações. Esgarçadas, terminavam por se romper completamente. A solidão se fazia absoluta, sobrepujada apenas
pelo medo de enlouquecer. Não da loucura em que o indivíduo se refugia e que o acolhe, mas da loucura do fragmento. Percepções estilhaçadas, emoções desencontradas, entrebatendo-se num atrair-se e repelir-se sem fim, sem descanso, sem paz. Resíduos de sons que se confundem, martelos em sua cabeça. A sensibilidade, tantas vezes negada, tantas vezes rejeitada, transformara-se em ódio contra si mesma e aversão ao mundo. Presa às suas circunstâncias, à medida que o tempo passava, acentuava-se seu egocentrismo. Recurso de sobrevivência. Diluir-se para quê? Precisava concentrar energias para continuar existindo. Percebia agora quanto tempo vivera longe de sua própria vida, o quanto estivera afastada de si mesma. Sentia também como era difícil o reencontro. Vindo das vísceras do mais profundo do seu ser, saiu-lhe da garganta um soluço. Soluço feito de abandono, grito de animal ferido que se sabe irremediavelmente perdido. Rapunzel sem esperança de resgate. Do alto de sua torre de cimento e vidro, estende os olhos até o horizonte, onde por trás da cadeia de prédios espreme-se o último clarão do dia. Erguendo-se das paineiras do parque, o pio de uma corujinha demarca o território da solidão.